Olá, tudo bem? Eu vi aqui uma resenha interessante com o nome de O Medo como Projeto Político. Ele tá, ele foi postado na uma matéria do Outras Palavras e eu resolvi fazer uma pesquisa em cima disso aí, porque eu achei o tema muito interessante. Então, veja bem, o medo não é apenas uma emoção individual, né? Ela funciona bem como tecnologia social e pode ser um instrumento político capaz de realinhar valores, legitimar exceções, remodelar instituições. E tem servido para isso ao longo da nossa história. História que eu digo da humanidade, né? Nessa resenha, a gente vai dar uma lida ali no medo como um projeto político, ou seja, como uma estratégia que venha a ser deliberada por alguns, né? Ou resultado de processos políticos e instituições que venham a instrumentalizar isso para produzir obediência, reorganizar privilégios, abrir janelas políticas para mudanças que, em circunstâncias normais, encontrariam resistência na sociedade. Essa hipótese será examinada à luz dos achados da neurociência, no medo, né? Como que o medo, o que o medo faz com o cérebro, as teorias de ação política, né? A governabilidade, a mentalidade de governança, a biopolítica, né? Os conceitos antropológicos, aquele mecanismo de bode expiatório e tal, estudos empíricos sobre o comportamento eleitoral, legislação e emergência. Claro que não é nada tão profundo, são mais assim pontos a serem considerados, né? Então, é bem. Neurociência e psicologia. Os estudos dos circuitos emocionais mostram que o medo ativa redes cerebrais, amígdala e circuitos associados, que modulam a atenção, memória, tomada de decisão, tornando os sujeitos mais sensíveis a mensagens de risco e propensão a aceitar soluções autoritárias ou simplificações. Ledoux e colaboradores sintetizam como resposta do medo que elas alteram processos cognitivos e a própria memória, criando janelas em que narrativas simplificadoras e principalmente polarizadoras ganham uma atração muito imediata. Essa base neurológica ela ajuda a explicar por que mensagens de ameaça têm eficácia política desproporcional, principalmente quando é no meio de uma turba, de um conjunto de pessoas, né? Mesmo que essas pessoas tenham algum tipo de instrução, não sejam pessoas perdidas ou largadas ou desavisadas. Bom, dentro da psicologia política, emoções e comportamento eleitoral. A literatura em ciência política e a psicologia mostra que as emoções negativas, o medo, a raiva, a ansiedade, vêm a influenciar o voto, sim, influenciam na confiança nas instituições e no apoio político de segurança. Revisões e estudos empíricos conectam picos de medos coletivos e mudanças nas preferências públicas. Por exemplo, maior apoio a políticas de segurança com áreas de autoridade, autoritarismo. Isso parece que reforça a segurança do cidadão que se sente vulnerável. Isso torna plausível que atores políticos explorem a emoção em campanhas em momentos de crise. E a gente está careca de ver isso aí, né, gente? Sociologia e teoria política, governo, bioquímica e crise. Foucault e a tradição dos estudos de governança, governabilidade, biopolítica mostram como o poder moderno administra populações, saúde, risco, segurança, por meio de técnicas que passam pela gestão do medo e a gestão da insegurança. Em contexto de crise, regimes e instituições podem redefinir o aceitável, institucionalizando medidas extraordinárias que depois se naturalizam. Naomi Klein, em formulações mais políticas e jornalísticas, né, em relação ao que Foucault fala, denominou esse padrão de Disaster Capitalism Shock Doctrine, ou seja, capitalismo do desastre e doutrina do choque, que seriam choques públicos que abrem espaço para reformas profundas que beneficiem alguns grupos específicos, em detrimento daqueles que estariam sendo, em princípio, favorecidos. Né? Essas duas perspectivas, a analítica de Foucault e a contrapolítica de Klein, se complementam ao explicar por que e como o medo facilita transformações políticas. Na antropologia, o fenômeno do bode expiatório, a configuração do inimigo, ou seja, como é que você pinta o inimigo.
René Girard, que é um historiador, crítico literário, antropólogo, filólogo, filósofo, teólogo, sociólogo francês, ele desenvolveu uma ideia de mecanismo sacrificatório do bode expiatório, que seriam as comunidades que canalizam violência e ansiedade sobre vítimas ou grupos identificados como causadores do mal. Esses são os bodes que espiam os males de todo mundo, né? Quer dizer, são aquelas pessoas que são acusadas de serem o mal. E por conta disso, elas fazem, em princípio, em tese, né? Claro que isso é uma lógica nefasta, né? Fazem mal aos outros. A construção ritual e simbólica deste inimigo tem função integradora e política, mas também abre caminho para perseguições, exclusões, legitimação de violência estatal ou paraestatal. Aplicada à política contemporânea, o dispositivo do bode expiatório explica como minorias, imigrantes, terroristas, principalmente imigrantes, terroristas ou outros grupos são transformados em alvos que justificam medidas excepcionais porque ele seria o mal que estaria trazendo aquelas comunidades. Vários estudos de caso aí. Por exemplo, democracias liberais e expansão de poderes. Vamos falar do 11 de setembro. O atentado do 11 de setembro produziu uma onda de medo que foi politicamente instrumentalizada para justificar a criação de políticas extraordinárias. O Patriot Act, expansão da vigilância, guerras externas. Os relatos institucionais e as análises da política externa mostram como a retórica da ameaça remodelou prioridades estatais de segurança interna e externa. Esses episódios, ou melhor, esse episódio especificamente, é um exemplo claro de medo coletivo convertendo-se em reformulação permanente de capacidades estatais. É claro que tem alguns que falam assim, não, esse atentado foi provocado para eles fazerem isso. Não. Seria muito você pensar que eles iriam fazer um atentado assim, que iria matar 3 mil pessoas com vários aviões no ar e muitas pessoas envolvidas, no caso terroristas, etc. Eu acho o mais provável o seguinte, que eles tenham percebido o lance da oportunidade e tenham feito aquilo, ou talvez até tenham percebido a movimentação, permitido que acontecesse para que tivesse oportunidade. Talvez essa seja a teoria da conspiração minimamente aceita aí, ou seja, que eles perceberam o que estava acontecendo e falaram, deixa acontecer que a gente tira proveito disso. Acho pouco provável também. Acho mais provável que ninguém tenha causado a não ser os próprios terroristas e que eles tenham e que aquele grupo do país tenha se da política do país tenha se aproveitado para tirar liberdades, né? A pandemia obviamente é uma emergência, tem exceções legais, é um sistema de vigilância, obviamente que tudo isso tinha que acontecer, mas foi ambígua, por quê? Exigiu medidas de saúde pública, mas em muitos países ela se viu também para ampliar poderes executivos, adiar eleições, implementar rastreamento, vigiar populações e, em alguns contextos, favoreceu grupos econômicos via apoios, entre aspas, emergenciais. Estudos jurídicos e regulatórios internacionais documentam que o uso extensivo de poderes de exceção, com implicações duradouras para direitos civis, acontece em umas oportunidades como essa. Não que não devesse acontecer algo, mas não exatamente aquilo que alguns manipulam. A análise crítica não nega a necessidade de respostas à saúde, óbvio, mas evidencia a tensão de saúde pública e possíveis usurpações de políticas em benefício de grupos. Crime organizado, regime de terror local. Por exemplo, o México, colônia de terror cotidiano. Aqui no Brasil também. Organizações criminosas e estados que toleram ou coludem, ou seja, fazem acordos escusos com essas organizações, operam gerando terror seletivo, execuções públicas, ameaças, sequestros. Esse uso sistemático de medo impõe ordens paralelas, redesenha a vida social, reduz a confiança, desloca lealdades e às vezes força assentimento político a atos que não são atos bem embasados ou que seriam mais prejudiciais do que benéficos. Estudos de violência e relatórios jornalísticos no México, por exemplo, só para citar o México, e em regiões de estado fragilizado, exibem como o medo é uma tecnologia de governo, não necessariamente estatal, mas de governos, com efeitos políticos profundos. Existe uma vasta literatura de violência e segurança na América Latina, incluindo o Brasil. Casos históricos extremos, regimes totalitários e mecanismos de medo. O fascismo, o nazismo na Itália, o stalinismo, outras experiências totalitárias instrumentalizaram o medo, propaganda, polícia, política, purgas, purgamentos, né? Para reconfigurar as subjetividades e eliminar a oposição.
Esses casos ilustram o ponto óbvio, porém necessário. Ou seja, o medo sistemático, quando instituído como prática de Estado, permite projetos políticos de larga escala, projetos genocidas, expropriantes e reestruturação das sociedades. Obras históricas e análises teóricas oferecem documentação abundante. Veja estudos sobre repressão e propaganda durante o século XX, que foi vasto nisso aí. Mecanismos pragmáticos como o medo é produzido e como ele é mantido. Narrativa e mídia. A ampliação do risco de seleção de notícia transforma eventos em pânicos morais. Coisas que estão acontecendo que não têm grandiosidade, colore-se aquilo ali, tira-se do contexto, que joga-se naquilo para poder favorecer um aspecto da interpretação. A mídia muitas vezes amplia medos por lógica de audiência e por repercussão institucional. Inclusive para ganhar audiência. Esses programas de tarde aí que os caras ficam, ok, bandido, para. Ficar falando aquilo ali, aterrorizando a população. Aquilo ali é de audiência, né? Mas serve também. Institucionalização por exceção. Estados que usam decretos, emergência e legislação de segurança para consolidar medidas extraordinárias, como aconteceu lá no Patriot Act e que já aconteceu em vários outros momentos. Essas medidas, uma vez instituídas, elas tendem a persistir por longos períodos, nunca mais caem. Ritualização do inimigo, construção simbólica de inimigos internos e externos que condensam ansiedades sociais, que é o padrão lá do René Girard. E feedback neuropsicológicos. O medo sempre reforça memórias e investigações de risco, tornando o público, né, mais receptivo a mensagens simplificações de punitivismo. Contrapontos e limites críticos. Nem todo o uso do medo é deliberado. Desastres que aconteçam eventualmente, choques frequentemente geram respostas improvisadas ambivalentes. A crítica de Naomi Klein observa que nem sempre há uma conspiração unificada, às vezes existem interesses distintos que convergem e alguém se aproveita daquilo ali porque já existe uma base, mas essa base existe. Ainda assim, a infraestrutura institucional permite que atores oportunistas capitalizem essas crises, quando não deveria permitir. Há casos em que a política baseada em risco salva vidas, respostas de saúde pública, prevenção de ataques. A crítica teórica deve distinguir instrumentos necessários, aqueles que são efetivamente medidas de proteção, de aquelas que são instrumentalização, que vão além do necessário para remodelar o poder, dirigir as massas. Relatórios sobre desproporcionalidade de medidas ajudam nessa distinção. A OCDE, por exemplo, ela tem esses relatórios. Implicações normativas e políticas. Vigilância democrática. As sociedades precisam de mecanismos para revisar, limitar poderes emergenciais após as crises, né? Os relatórios internacionais recomendam monitoramento e transparência. Isso é o óbvio. Educação cívica e literácia mediática. Fortalecer capacidades públicas de ler riscos, distinguir estatística de sensacionalismo e resistir a narrativas simplificadoras. Isso deve ser instrumentalizado na educação do cidadão. Proteção a minorias e anticorrupção institucional. Reduzir margem para que os bodes expiatórios não sejam institucionalizados, né? Ou seja, fortalecer o Estado de Direito, proteção a todos. Não pode eleger um setor da comunidade como sendo o setor a ser expropriado, ainda que ele seja acusado de alguma coisa, ainda que ele tenha algum tipo de resposta. Mas primeiro ele tem que ser julgado, tem que haver lisura no processo político. Recuperação afetiva. Políticas públicas que tratem ansiedade social, saúde mental, políticas de coesão, reduzem a eficácia da política do medo. Concluindo então, ler o medo como um projeto político permite conectar níveis, desde circuitos neurais até decisões de gabinete, entender como as crises podem ser convertidas em oportunidades reformatórias para grupos, usadas para tanto. Agora, podem ser usadas também para a melhoria de situações. A proposta teórica aqui é a seguinte: há bases neuropsicológicas que tornam o medo um instrumento eficaz. Sim, já sabemos. Há repertórios culturais, institucionais e históricos, biopolítica, culpar alguém pelo ato que ele não cometeu, doutrina de choque, tal, que permite transformar o medo em projeto, deliberado ou funcionalmente instrumentalizado, como consequências democráticas profundas, retirando, por exemplo, direitos de alguns. A vigilância crítica e a instituição da verificação são normas de resistência a essa instrumentalização. Devemos tomar cuidado. Então, nessa matéria do rapaz aqui lá do Outras Palavras,
O nome dele é Ricardo Queiroz Pinheiro. Ele começou escrevendo, eu não vou falar da reportagem dele, não que é longa, né? Mas ele fala assim: o medo é o principal ativo político da extrema-direita, tem sido, e o motor de distinção que Carl Schmitt, que foi um juiz artífice do nazismo, definiu como fundador da política. É a separação entre inimigo e amigo. Né? Olha só, ser maquiavélico, inimigo e amigo. Quem que é amigo? Quem que é inimigo? Longe de ser um mero subproduto da crise, o medo é um deliberado instrumento de alguns governos, onde o Estado retira-se das garantias sociais e o medo vai preencher esse vácuo, oferecendo um inimigo no lugar de um direito. Então, se combate aquele inimigo, ele está protegido. E sou eu que te protejo. Então você vai para o lado que eu quero. É a emoção que substitui o debate e converte a insegurança cotidiana em poder. De fato, com a ascensão das companhias, das campanhas digitais, essa lógica schmittiana foi levada à sua máxima potência. A função da retórica do medo não é convencer através do debate, é recrutar soldados para um lado da fronteira, ao estabelecer a distinção fundamental entre o amigo, que é o cidadão de bem, e o inimigo, que é a ameaça. A política abandona o campo das ideias e se reconfigura como um campo de batalha existencial. Nesse cenário, quem define o inimigo promete seu aniquilamento, assume por consequência o comando e dirige a sociedade à sua maneira. Eu não vou continuar porque ele vai dizer tudo aquilo que nós já dissemos. Muito bem, gente, então muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nesse momento, é bom a gente chamar atenção para esse tipo de coisa, porque muita coisa está acontecendo. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo podcast e assine o nosso canal. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.